É importante que a gente saiba que, quando nós falamos em liberdade religiosa, nós não estamos falando necessariamente em religião. Porque a liberdade religiosa, ela trata do direito, ou seja, do direito de uma pessoa poder expressar a sua fé diante de uma sociedade sem ser reprimido por ela. Mas não é só a fé cristã, é a fé que ele professa. Se eu estou numa sociedade onde o ateu não pode dizer eu não creio em Deus, então não existe liberdade religiosa nessa sociedade. Porque a liberdade religiosa, como bem já disse e cunhou a frase a doutora Damares, se não for para todos, não serve para ninguém. Por isso é fundamental que, quando a gente fala em liberdade religiosa, a gente tenha em mente a liberdade de consciência. Cada pessoa, ela é livre para acreditar naquilo que ela bem entender. E também para expressar a sua fé. A menos que o professar desta fé venha de encontro à ordem pública e também à saúde pública, aí sim merece intervenções do Estado, porque existem circunstâncias maiores que estão em jogo. Então a liberdade religiosa existe, mas até a liberdade religiosa ela tem seus limites. E é para isso que a própria Constituição ela dá alternativas para que a pessoa possa professar esta fé e manter a sua crença naquilo que ela optou. Por exemplo, vamos voltar um pouco para a colônia, nossa colônia. Nós sabemos que o Brasil ele é dividido em algumas fases. E geralmente os historiadores dividem os grandes períodos para ficar mais fácil de estudar. Já imaginou você estudar o Império Romano mais de 1000 anos? Se você não dividi-lo em etapas, fica difícil você conhecer um pouco mais profundamente. Então, a história do Brasil também é dividida em etapas. Nós sabemos que a primeira fase da história do Brasil é o Brasil colônia. Esse Brasil colônia, ele é uma construção histórica. Porque nessa época não existia nação, existia uma extensão de Portugal. Ou seja, naquele período, a Inglaterra, a França, todos tinham interesse em quê? Em ter partes da riqueza do Brasil. E ao longo dos anos, até que chegou o imperador, em 1822, então, o Brasil vai se tornar independente e ali vai começar a ideia de nação. E o imperador, então, ele vai dizer o seguinte, olha, nós precisamos construir uma história para o Brasil que possa estar afinada com o que há de melhor na Europa. E então é construído o Instituto Geográfico Brasileiro, é lançado um concurso público para que possam construir uma história para o Brasil. E entre as pessoas que participaram desse concurso, o que ganhou foi aquela construção da história que hoje nós sabemos, ou seja, como foi a colônia. Então, o período colonial não é que era o Brasil, mas foi uma história criada para justificar a nação que agora crescia a partir de 1822. Tanto é que aquele quadro de Meireles, onde coloca a cruz, o padre, os indígenas se aproximando daquela missa, ali foi criado, no século XIX, justamente para dizer como teria sido o encontro dos portugueses com os indígenas. E aquele quadro caiu tão bem com os interesses do imperador e daqueles que eram contemporâneos do século XIX, que disseram, então, a partir daqui vai ser a história do Brasil. Mas é possível, dentro dessa história, você resgatar coisas que realmente existiram. Por exemplo, eu vou afastar um pouco aqui, porque eu gosto de andar. 3 décadas antes de Portugal e Espanha dominarem as suas colônias aqui na América,
houve um acordo de padroado. O que seria o acordo de padroado? O Papa entrou em acordo com os reis da Espanha e Portugal e disse: olha, vocês vão para essas regiões, mas qualquer pessoa não vai para essas regiões. Elas precisam do aval da igreja. E nós precisamos criar uma ideologia para isso. Precisamos criar uma ideia que justifique a ida das pessoas lá. Além dos interesses do próprio Estado, a igreja, então, lançou aquela ideia de novo mundo. Perceba, o novo mundo é um discurso religioso. E então, as pessoas se sentiram mais motivadas. Então, 30 anos antes dessa colonização, o acordo do padroado dizia: nas terras dominadas por Portugal, vamos limitar a Portugal, não a Espanha, Portugal tem a ver com o Brasil, vocês vão construir igrejas para a gente, os nossos padres serão assalariados pelo rei de Portugal, e tudo que a igreja fizer, o reino de Portugal vai financiar tudo isso. Em contrapartida, a igreja vai justificar o domínio de Portugal nessas novas regiões. Então havia esse acordo entre os reinos, Portugal e Espanha, com a igreja. E é por isso que, quando Portugal chega aqui, chega também com a igreja, para que a igreja pudesse fazer a sua parte. Quando o Brasil, de fato, se torna uma nação, esse padroado, ele é renovado na Constituição. É claro que agora existe uma nova maneira de ver o mundo. O Brasil agora é uma nação independente. Isso quer dizer que quando o Brasil ele inicia como nação, ele inicia amalgamado com a igreja. O Brasil ele é um país cristão. Só que nessa época o conceito de liberdade religiosa ele já existia. Ou seja, as pessoas elas poderiam ter outras religiões, elas poderiam ter outras crenças, mas não existia o conceito de liberdade de culto. As pessoas não tinham a liberdade de professar a sua fé publicamente. A única religião que fazia isso era a religião oficial do Estado. Quando vai surgir a ideia de república, qual é a promessa que existe por trás de tantas outras que existiam na época? É de que nós teremos também uma liberdade de culto, onde todas as pessoas elas vão poder ser livres para expressar a sua fé e a sua crença em Deus da maneira como quiserem. Agora veja, imagine o império crescendo, se constituindo semelhante às nações europeias. Aqui apenas o Brasil tinha império, as outras nações já eram repúblicas. E nesse processo de passagem, entre as outras esperanças, de que quando os escravos fossem emancipados, eles teriam direito à escola, os escravos eles teriam direito a uma ressocialização, nada disso foi se cumprido. Também não foi se cumprido a questão da liberdade de culto. Então, quando em 1891 a Constituição brasileira, ela é mais uma vez refeita no contexto da nova república, é colocado ali capítulos e incisos referentes à liberdade religiosa. Mas não havia com clareza a ideia de liberdade de culto. Até que, em algum momento, em 1946, vai surgir aqui no Brasil um baiano chamado Jorge Amado. Esse Jorge Amado, ele era do Partido Comunista do Brasil.
Só que Jorge Amado era muito afinado com os cultos públicos das outras religiões, principalmente as religiões de origem africana. Ele participava desses cultos e não é difícil a gente perceber isso nos livros que ele escreveu. É interessante você notar que Jorge Amado ele começa a misturar nos seus livros pessoas brancas e pessoas pretas, por assim dizer. Ele não é bem compreendido, mas porque nessa época, lá nos Estados Unidos, eles diziam que não havia racismo. Por que não havia racismo? Porque tinha uma quadra de negros e tinha uma quadra de brancos. Então, o conceito de racismo não existia porque cada um tinha seu espaço. E Jorge Amado era muito contra essa ideia de dizer que lá não existia racismo, havendo essas diferenças de pessoas. Então, nos seus livros, ele começa a misturar as pessoas, que ele começa a dizer, só não há racismo quando você mistura as pessoas. Brancos e pretos têm que conviver juntos. E então, ele foi taxado de racista, mas, na verdade, não era essa a ideia que ele preservava e que ele defendeu. Porque, em 1946, ele decide implantar no capítulo 5, o inciso 6 da Constituição. O inciso 6 da Constituição foi elaborado por Jorge Amado. Por quê? O que é que ele vai querer? Ele vai querer o apoio do Partido Comunista. Só que o Partido Comunista não apoia essa ideia, por quê? Não era uma ideia que a sociedade apoiava, que a sociedade tinha medo do império, tinha medo do governante, da igreja dominante. O Partido Comunista não apoia. Ele vai procurar apoio em todos os outros partidos. Nenhum partido apoia a ideia de liberdade de culto. Até que ele, então, vai buscar apoio nos intelectuais da época. Ele vai procurar um tal de Gilberto Freire. Gilberto Freire já tinha lançado, na época, a Casa Grande Senzala. Ele já era muito conhecido no Brasil e no exterior. E quando ele vai conversar com o Gilberto Freire, e isso ele encontra no seu livro, biografado por ele mesmo, ele diz, Gilberto, se você apoiar a nossa ideia, os Xangôs de Pernambuco vão poder dançar em paz. E Gilberto Freire, diante dessa frase, diz, eu vou apoiar o seu projeto. E ele buscou, então, outros intelectuais. E essa lei ela foi aprovada em 1946, por iniciativa de Jorge Amado, para que esse inciso pudesse vir a permitir que as pessoas tivessem a liberdade de um culto público, mas somente em 1988, depois do processo de ditadura que houve no Brasil, então a Constituição vai definir e vai consagrar o inciso 16 como fazendo parte da nossa, inciso 6, como fazendo parte da nossa Constituição. Observe que o conceito de liberdade de culto, ele começa a existir por uma iniciativa de alguém que não era próximo do cristianismo. Ele era próximo das religiões afro. Então, o conceito de liberdade religiosa, ele é mais amplo do que a gente possa imaginar. Se nós queremos agradecer a algum segmento religioso pela liberdade de culto, nós deveríamos agradecer às religiões afro. Não porque Jorge Amado era um membro ativo, participante, porque, na verdade, ele era ateu. Ele encarava isso como um processo cultural. Ele não encarava como sendo devoto daqueles que participavam como um devoto tradicional. Mas, por causa dos elementos culturais envolvidos e da forma como as pessoas elas eram massacradas porque não poderiam expressar sua fé, hoje a liberdade religiosa ela está presente e à disposição de todos nós. Vivermos num país de liberdade religiosa
é sermos devedores a todos os segmentos religiosos. Porque todos os segmentos religiosos, eles têm interesse em professar a sua fé e a sua crença em Deus. Por isso, quanto melhor viverem as religiões em seus relacionamentos, melhor para a liberdade religiosa. Mas isso não tem nada a ver com ecumenismo. Quando existe um encontro de liberdade religiosa, nós não vamos tratar sobre doutrinas. O que crer os batistas, o que crer os adventistas, o que crer os assembleanos, essas questões elas não são faladas. As únicas questões que estão em pauta é os seus direitos como religiosos, eles estão sendo tolhidos? De que forma as religiões africanas elas estão perdendo seus espaços na sociedade? Esses são questionamentos fundamentais que fazem pauta da liberdade religiosa. A IRLA, que é um tipo de ABLIRC, só que é internacional, onde a Igreja Adventista ela tem uma participação muito ativa, não existe um presidente da Igreja Adventista na IRLA. São presidentes, pessoas ligadas a outras religiões. E a Igreja Adventista, ela procura apoiar esses segmentos. Esse sentimento precisa pautar a nossa existência enquanto pessoas participantes de uma sociedade, para que nós possamos conviver melhor. É por causa disso que hoje nós podemos abrir as Escrituras e num dia de sábado, como alguns fazem, vir à igreja e depois ter a alternativa de compensar as suas horas em outro dia qualquer. Então a liberdade religiosa, ela é uma bênção para todos nós.